obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Como a professora já adiantou, meu nome é Rafael. Eu sou, de certa forma, egresso do programa de vocês, né? De alguma forma eu tive uma interação muito ah, interessante, muito boa, né? Com os professores, enfim, e que no doutorado e até hoje geraram e vem gerando alguns frutos, né? E dentre esses frutos, nós temos esse artigo que, em conversa com o professor Biagi, ele pediu para que eu trouxesse para discussão com vocês. Então, em tradução livre, esse artigo ele seria intitulado como Custos Ocultos Associados à Produção Familiar de Frangos de Corte, contabilizando os intangíveis. Bom, então, eu trouxe de início para vocês aqui uma imagem até para ilustrar, né, com o objetivo de ilustrar, já que a gente vai falar sobre produção de frangos, como seria composta uma cadeia de produção de frango de corte. Então, você teria a fase de produção, você teria a fase ali de transporte, processamento ah, e ah, a parte de envio desse produto para os consumidores. Tá? De certa forma, aqueles que estão mais voltados, ou aqueles que estão mais diretamente envolvidos na parte de produção, seriam dois, né? Que seriam, então, o produtor, representado aqui pelas propriedades rurais, que, em sua maioria, eles são constituídos por pequenos produtores rurais, da agricultura familiar, está aí o título, né? Também no título, e a agroindústria, que é esse grande ou esse maior quadro em amarelo. Tá? Então, esse modelo de produção que vocês observam aqui nessa imagem, ele basicamente é um modelo que representa uma cadeia de produção de um sistema industrial de produção de frango de corte moderno, né? Um sistema tecnificado, tá? Em que você tem, então, os produtores e a agroindústria, tá? Vocês vão ver ao longo da apresentação também eu dizendo firmas de processamento, empresas de processamento, mas que basicamente seriam nomes similares, tá? Que esses dois, então, eles desenvolvem uma relação de parceria, tá? Só que o primeiro ponto nessa conversa toda é que essa parceria ela é firmada de forma contratual. Tá? Então, basicamente, essa agroindústria ela fornece os insumos, tá? A grande maioria desses insumos, e o produtor ele acaba ficando responsável pelo manejo desses animais, tá? Dos frangos de corte ali até por volta de 45 dias. Tá? Então, nesse modelo, geralmente o produtor ele fica responsável por alguns custos, principalmente os custos fixos, tá? Como, por exemplo, manutenção de instalações e equipamentos, mão de obra direta, enfim. E alguns outros custos, principalmente os custos variáveis e aqueles que mais oneram o custo de produção dos frangos de corte, ficam com a agroindústria. Né? No caso, por exemplo, uh, que salta aos olhos seria, então, a ração, né? A dieta que esses animais consomem durante esse período. Tá? No fim desse sistema, desse processo produtivo aqui, os produtores eles recebem um valor e esse valor ele é estimado a partir de basicamente de três variáveis, né? O número de animais, o quanto eles comeram e o quanto eles ganharam. Via de regra, a forma de remuneração dos produtores seria considerada, né? Seria efetivada levando em consideração esses três variáveis. Só que como em toda forma contratual, essa não seria diferente. Existem algumas discordâncias entre as partes, tá? E a forma com que esse pagamento é feito, e, via de regra, isso gera insatisfação dos produtores, que acabam recebendo o que eles entendem que seria abaixo do que eles mereceriam, enfim, ou do que seria o justo ou o equilibrado. Tá? Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês agora, nesse momento? Tá? Notem que Anotei que a partir do que a gente já vem estudando como grupo, né, das interações que eu tenho vindo com vocês, isso é bem enfatizado, tá? Existem algumas entradas que elas não são computadas pela economia neoclássica, né? Como em vários outros sistemas, isso acaba sendo percebido. E que essas entradas, que nós entendemos que seriam entradas intangíveis, elas apresentam funções fundamentais, tá? Nesse sistema de produção, que, por exemplo, seriam aqueles recursos provenientes do meio ambiente
ou os próprios serviços ecossistêmicos que não são inseridos nesses cálculos do custo de produção de uma forma convencional. Se a gente for mais além, pensando um pouco mais à frente, então, e se nós considerássemos esse produtor rural, né, essa família que trabalha como parte fundamental do todo, né, de todo esse processo produtivo, a partir das técnicas que eles desenvolvem, os manejos apropriados em tempos apropriados, tá? Nós percebemos então que esse produtor ele contribui com um fluxo de informação, tá? E que via de regra esse fluxo de informação ele veio de um conhecimento geracional, tá? De um conhecimento que foi passado de pai para filho, de avô para pai, etc, assim por diante, né? E que a gente achou por bem, então, conhecer ou inserir esse nome como conhecimento geracional que, ao longo desse material. Tá? Ou seja, se nós formos, então, pensar, ou se nós fôssemos pensar em uma forma de pagamento, tá? Uma forma mais equilibrada, ou propor algo nesse sentido, nós poderíamos, ou nós precisaríamos, na verdade, partir de uma visão de custeio que considere, então, esses aspectos, além do aspecto econômico, né? O aspecto ambiental e o aspecto social. Tá? E nesse contexto, desculpa, nós acabamos destacando então a energia como uma ferramenta que seria ideal para essa ideia de atrelar esses aspectos, atrelar essas dimensões e chegar em um pagamento que seria mais equilibrado entre os agentes, né? Algo que possibilitaria que essa troca fosse mais equilibrada. Ou então, o objetivo desse trabalho foi aprofundar a discussão sobre a busca de uma troca monetária mais equilibrada entre empresas de processamento e pequenos produtores de campos de corte, com base em aspectos científicos e em uma perspectiva holística usando a teoria em energia. Basicamente, na metodologia, o primeiro ponto que nós propusemos foi identificar a fronteira temporal e espacial da janela de observação. Tá? Aqui nós fizemos um ponto que nós vamos à frente, nós pensamos à frente e depois nós voltamos, tá? Vocês vão perceber isso ao longo da discussão aqui do relato. Tá? Nesse sentido, nós achamos por bem, então, limitar nesse primeiro momento a fronteira como sendo a unidade de produção de frango de corte. O objetivo final disso seria, então, avaliar essa fronteira, a granja, né, como nós tradicionalmente conhecemos, que está diagramado aqui nessa figura para vocês, no diagrama de energia. Aqui vocês podem ver, por exemplo, os recursos renováveis locais, que interagem com a produção de biomassa, também interagem com a produção, desculpa, com a dissolução das externalidades negativas. Aqui, nesse caso, nós consideramos como externalidades negativas os gases gerados na produção, o calor que é gerado, né, o que a gente também conhece como ar viciado. Tá? Nós inserimos os recursos não renováveis locais, como a água, ocupação do solo. Nós inserimos alguns recursos importados da economia, né, que seria aqueles que mais contribuem para a energia total do sistema, isso já a partir de alguns estudos prévios. Tá? E nós dividimos, então, esses recursos em recursos, dividimos a partir de sua fração renovável e não renovável, como você tradicionalmente já vem acompanhando nas disciplinas, aqueles mais velhos, né, de casa. Aqui, como eu disse para vocês antes, a renda, né, ela é gerada a partir da venda desse lote de animais, tá? E que quem determina essa venda, via de regra, é a própria agroindústria, né? Então, além dessa agroindústria, existe uma indústria em paralelo que acaba comprando a cama de frango, que é aquele substrato que fica, onde os animais ficam por cima, ali ficam alojados, e que acaba utilizando isso como fertilizantes, e isso gera uma renda extra para esses produtores. Mas basicamente aqui nessa etapa nós utilizamos os modelos que a gente já vinha utilizando em publicação, nós já havíamos publicado, melhor dizendo, em 2022. Foram trabalhos oriundos da minha tese de doutorado, que eu acabei fazendo esse momento com interação com o pessoal do Laproma. Mas aqui nós propusemos algo novo, algo diferente, que seria, então, a utilização de dados provenientes de um sistema representativo de frangos de corte, obviamente, da região de Concórdia, em Santa Catarina. Tá? Então, por que utilizar essa cidade? Porque essa cidade de Concórdia ela
ela tem um papel fundamental nessa ideia de produção convencional, moderna, tecnificada, né, desde 1970, se não me engano, e ali foi a região que gerou, né, foi o berço da agricultura moderna. Tá? E como janela, nós adotamos o ano, janela temporal, desculpa, nós adotamos o ano de 2018. Para alimentar esses bancos, então, nós utilizamos esses relatórios técnicos, tá? Um material técnico disponibilizado pela Embrapa Suínos e Aves, e nós complementamos essas informações com informações provenientes de produtores rurais daquela região, sempre respeitando a janela temporal. O segundo passo, então, foi obter os valores monetários de cada insumo, né, utilizando os insumos, na verdade, utilizados, né, que também foi levantado com esses produtores da região e literatura específica. Só que aqui nós alocamos esses custos, né, para cada agente e de acordo com cada forma, enfim, se eram custos variáveis ou se eram custos fixos, ok? Então, essa figura 2 ela representa essa divisão dos itens de custeio, tá? Na ordem de cada agente, entre, obviamente, produtor e agroindústria, tá? E também dividimos esses custos, tá? E vocês podem notar, por exemplo, só a título de curiosidade, que a agroindústria ela não tem, nesse modelo, custos fixos, ok? Já, então, partindo agora para a metodologia, outro aspecto, outro passo dessa metodologia, nós começamos a propor uma forma aqui já de estimar esses custos de produção que apresentasse essa forma mais equilibrada, né, incluindo esses inputs intangíveis a partir da energia. E para isso a gente partiu então de três princípios. Né? O primeiro seria estimar a transformidade, né, das informações culturais com base na teoria em energia, avaliar essa transformidade da força de trabalho da família de pequenos produtores, tá? E a partir, então, utilizando essa informação, ou considerando essa informação cultural e desconsiderando essa informação cultural, até para uma posterior comparação. E, por último, estimar esse pagamento mais equilibrado que a gente sugere. Tá? Falando especificamente dessa etapa, tá? Que nós focamos, então, avaliar essa informação cultural dos cidadãos de Santa Catarina, nós utilizamos um horizonte temporal de 100 anos. Tá? Para isso, nós utilizamos um modelo proposto pelo professor Odo, em que eles consideraram como fluxos anuais os recursos renováveis, metabolismo humano e o fluxo de informações. Como estoque, né, energia estocada, eles consideraram a população e a informação cultural. Só a título de curiosidade também, aqui esse já é um dos resultados obtidos, tá? Mas eu preferi trazer ele para a metodologia para ficar um pouco mais claro, a forma como foi desenvolvida essa metodologia. O valor da informação cultural ele seria aproximadamente de 2,3 trilhões em dólares. Tá? Mas, basicamente, o que mais interessa para a gente, a partir desse modelo, foi estimar, então, o valor da transformidade dessa informação cultural, que está sendo apontado aqui para vocês com essa setinha, enfim. Tá? Mas vocês podem estar perguntando ou pensando, né, por que incluir a informação cultural? Por que essa ideia de incluir a informação cultural? Tá? Ou qual a importância disso? Tem alguns trabalhos bem legais, inclusive do professor Abel, em que ele defende a ideia de informação, geração, etc. Diz que principalmente aqui nós inserimos devido à importância que esses produtores têm o que essa informação cultural tem para a produção, tem para o sistema de produção, né? E se nós entendermos então que a agricultura ela é uma criação humana, tá? E que isso não deixa de ser uma realidade, embora algumas espécies elas tenham essa capacidade, algumas outras espécies animal têm essa capacidade de agricultura, de certa forma, nós podemos entender que a agricultura ela não existiria sem os seres humanos e que a informação contida nesses seres humanos, nesse contexto que a gente está conversando, ela tem como função central a organização dos materiais e dos fluxos que entram nesse sistema de produção. Tá? Então, de um ponto de vista mais metodológico, também, além desse sentido que eu apresento para vocês,
Existem algumas discussões e alguns trabalhos que eles defendem a inclusão do trabalho humano e, consequentemente, da informação que ela carrega, que esse trabalho carrega, em que a exclusão dessa informação ou dessa contribuição, ela poderia prejudicar as avaliações em sustentabilidade. Então, daí a gente teria algumas justificativas para a inclusão dessa informação. Então, a segunda etapa foi obter a transformidade do trabalho, utilizando, então, aquela transformidade que nós obtivemos nessa primeira etapa, que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Para isso, então, nós pensamos nas pessoas ou nos habitantes de Santa Catarina, mais precisamente da cidade de Concórdia, e para isso nós usamos uma análise areal, ou talvez, eu percebi assim nos artigos, né, mas talvez espacial seria um termo melhor, enfim, e populacional, né, a partir desses dados, a partir de alguns dados fornecidos por bases governamentais para o município de Concórdia. Então, para esse fim, né, para essa finalidade, nós utilizamos alguns modelos, e dentre eles o modelo do time do professor Biatti, tá? E que considerou dados referentes a florestas, corpos d'água, terras agricultáveis, importação, exportação, e que eles foram utilizados, então, para caracterizar ou para estimar os fluxos de energia de um ecossistema urbano, tá? Que eu acabo deixando para vocês nessa figura 4. E a figura 1, ela seria, então, uma forma agregada dessa figura 4. Tá? Então, nessa figura, nós consideramos que as pessoas, nós tentamos agregar a ideia que essas pessoas, para que elas estivessem em um bem-estar, elas precisariam de fontes materiais, por exemplo, né, como comida, combustível, etc. Uma fonte de renda, um salário, dinheiro, etc. Né? Informação e interação com o meio ambiente. Tá? Essa imagem, ela partiu, então, de uma junção de alguns trabalhos do professor Odum, Brent Williams, e essa seta em azul, principalmente, foi uma sugestão, inclusive, do professor Biagio, né? Já que a gente está falando sobre informação. Então, a partir desse modelo, nós estimamos a transformidade do trabalho, para que o valor dessa transformidade ela pudesse, então, ser utilizada naquele modelo que eu apresentei num primeiro momento para vocês, aquele modelo partindo da unidade de produção de plano de corte como sendo a fronteira. Então, na terceira etapa, nós já procedemos com uma avaliação clássica da síntese de energia, como a gente já vem observando em diferentes estudos, né? Então, nesse caso aqui, nós limitamos a fronteira espacial com uma granja, mas aqui substituindo os valores de transformidade do trabalho rural, tanto por aquele que nós obtivemos, quanto aqueles que já seriam, de certa forma, tabelados ou obtidos de uma forma mais convencional. Tá? E aqui também nós separamos esses valores da energia por fluxo, aliás, os fluxos para cada agente, né? Então, para a agroindústria e para o produtor. Tá? Nós obtivemos alguns indicadores, né, que nós achamos importantes apresentar nesse momento, até para comparar, então, essa transformidade tabelada, né, obtida de forma convencional, com aquela que, inclusive, ela só consideraria, de certa forma, a energia metabólica, né, para gasta, enfim, do trabalho, e aquela, então, inserindo o contexto, inserindo a informação cultural nesse contexto. Mas, enfim, aqui, dos indicadores, né, todos os indicadores que nós mensuramos, que nós estimamos, aquele que mais interessava era exatamente o indicador, o índice de intercâmbio de energia, tradicional ER, né, que vocês conhecem. Então, a partir desse modelo que eu apresento aqui para vocês, nós sugerimos, então, estimar esse preço, esse valor mais equilibrado, né, a ser praticado nas trocas entre produtores e agroindústria. Aí, essa sugestão, então, seria estimar o ER do produtor, que é esse ERP que vocês observam aí, dividido, então, dividindo essa energia, tá, a energia das entradas, né, somadas, que estavam sob responsabilidade do produtor de frangos, por aquilo que ele recebe em forma de dinheiro, ou pela energia que ele recebe em forma de dinheiro pago pelo serviço que ele presta para a agroindústria.
Tá? Ou seja, o valor mais equilibrado nessa troca ele seria obtido quando o ER atingisse, então, 1. Aliás, quando o ER fosse igual a 1, ou C seria igual a 1, certo? Então, aqui, né, um outro valor, e um valor monetário, ele pode ser sugerido, né, um valor em dinheiro, né, que foi sugerido para essa troca mais equilibrada. Partindo agora já para os resultados, e com relação ao valor encontrado para a transformidade da informação cultural, o resultado ele foi semelhante a alguns estudos do professor Otto e reforçado pelos estudos do professor Abel. Encontraram valores semelhantes, né, para os próximos. Inclusive, tem um trabalho muito interessante do Higgins, de 2003, em que ele encontra um valor de transformidade semelhante para cultura agrícola tradicional. Né? Então, esses resultados acabam corroborando o que a gente encontrou, já era esperado, de certa forma. Tá? E também que enfatiza a qualidade da informação que esses produtores possuem, né, especificamente nessa região estudada. Tá? Inclusive, vale ressaltar que esse valor de transformidade que nós obtivemos aqui, que foi obtido, uh, ele fica próximo ao valor de legado e status público, que seriam essas duas últimas barras, tá? De acordo com esse nível hierárquico de educação, e que eu deixo aqui no canto para vocês, talvez vocês não lembrem dele, ou talvez alguém ainda não conheça o livro do professor Otto. Bom, e com relação então à transformidade da mão de obra do produtor, nós estimamos que essa informação cultural, ela contribuiu com aproximadamente 63% da energia total, seguida pela informação, desculpa, pelo fluxo de energia do trabalho, do salário, tá? Com aproximadamente 21%, e a informação educacional com aproximadamente 13%, tá? Que é aquela informação que o produtor ele acaba tendo acesso em contato com os técnicos de campo. Tá? Então, somando toda essa parte de informação, nós estimamos que 76% da energia total ela veio da informação. Mas, principalmente, o que é interessante observar nessa tabela que eu apresento para vocês é que o trabalho, ele, como output, né, ele apresentou uma transformidade estimada em 1,7 vezes 10 a 8. Ou seja, se nós basearmos naquela tabela, essa tabela de transformidades que foi feita pelo time do Laproma, né, pelo grupo, nós podemos observar que o serviço humano realizado por esse produtor de frango de corte, em termos de qualidade, ele teria uma qualidade similar ao de um estudante, uh, uma pessoa com educação formal ou um estudante com formação universitária. Tá? E isso acaba levando a gente, né, acaba levando a uma pergunta. Tá? O serviço humano prestado pelos pequenos produtores na produção de frangos de corte é semelhante ao de um técnico ou de um universitário em termos de qualidade? Isso é algo que acabou me levando a questionar várias coisas, enfim, mas que se nós levarmos em consideração, tá, para essas reflexões, tá, que embora o produtor rural, o produtor de frangos de corte, nesse sentido, né, ele não tenha tido aquela educação formal, de um nível universitário, frequentado salas de aula de graduação e pós-graduação, etc., é sugestivo que esse período longo que ele passa na lida, né, e que ele acaba usando para aprender técnicas diferentes de produção com pais, enfim, com as gerações anteriores, ou até mesmo com esses assistentes técnicos, ele acaba levando o produtor a ter uma qualidade de informação próxima ao de um profissional da área. Okay? E com relação aos indicadores em energia, apresentados aqui nessa tabela que eu deixo para vocês, tabela 3, nós dividimos eles, então, em total, né, pela agroindústria, que é esse AGI, e para o produtor, que seria esse SH. A partir, então, dessas comparações que a gente pode observar, quando nós incluímos essa informação cultural, a transformidade do trabalho do produtor, e posteriormente nós observamos também para quando nós simulamos esses valores, considerando
100%, como se a informação cultural fosse 100% renovável, que seriam essas três últimas colunas, nós observamos que a informação cultural ela não foi suficiente para melhorar o uso, né, o uso dos recursos locais, com um YR igual a 1,22, então próximo a 1, né, basicamente conversão de energia. Não foi eficiente em minimizar a carga ambiental, né, com ELR ali estimado próximo a 4,65, e também não foi eficiente em aumentar a sustentabilidade, né, uma vez que ela manteve esse indicador na faixa de insustentabilidade, que seria abaixo de 1. Mas aqui, nessa tabela, nós já podemos notar esse exercício que a gente veio fazendo, né, de estimar esse melhor, esse preço mais equilibrado, né, entre os agentes. Se nós pudéssemos notar, então, essa antepenúltima linha aqui, que é onde eu deixo para vocês, nós temos o ER. Nós podemos observar, então, que o produtor ele entrega mais energia na forma de produto do que ele recebe em energia na forma de dinheiro. Então, vemos uma vez que nós vemos que esse ER foi menor que 1. Enquanto isso, a agroindústria ela apresenta o contrário. Tá? Obviamente, nós vemos então o ER acima de 1. E fazendo esse exercício, né, de ER igual a 1, nós já podemos então começar a perceber que o valor mais equilibrado seria, o que deveria ser pago ao produtor, seria de 1,62 em dólares por frango, né, quando consideramos a inclusão da informação cultural, e de 0,91 em dólares também por frango, quando desconsideramos essa informação cultural. Aqui nessa imagem, nós trazemos, então, um comparativo, né, desses pagamentos que deveriam ser realizados, ou melhor, os pagamentos estimados, né, e, em comparação com o preço real, que seria essa barra em lilás. Tá? Em vermelho, que vocês podem ver, então, o valor o preço, na verdade, né, o preço que deveria receber, considerando os custos econômicos, então, basicamente, uma janela, uma dimensão econômica. Tá? Em azul aqui, não sei se é bem azul, mas enfim, seria o empreço, né, estimado sem a inclusão da informação cultural, que nós entendemos então por ser um custo ambiental. E por último aqui, o pagamento estimado considerando a informação cultural, que nós achamos por bem chamar de equal cost, o ecocusto. Né? E se nós observarmos bem esse valor e compararmos, então, com aquele primeiro valor, né, com o valor que é praticado hoje, esse valor ele é 7 vezes, 6,75, quase 7 vezes maior do que o preço, do que aquele preço, o preço real praticado. E nesse sentido, aqui nós já começamos a inserir esse pensamento que nós trouxemos como o abstrato gráfico, né, que seria o iceberg thinking, né, para avaliação dos custos holísticos. Fatalmente, quando a gente vê um iceberg, nós entendemos, ou nós fazemos essa alusão do que aquilo que que nós vemos, na verdade, é apenas uma parte talvez, uma parte bem pequena do todo. E para isso nós trazemos, então, alguns comentários. Quando nós pensamos, então, no preço real, basicamente, essa ideia de preço real, ela acaba sendo resultante de análises recentes, tá? De valores monetários, e que estabelece um valor com base nas condições de mercado. Quando nós pensamos, então, nesse custo estimado, né, considerando, na verdade, esse preço estimado a partir do custo estimado, ele é determinado a partir do valor de custo de produção, né, que seria um bom indicador do valor do produto, mas pensando mais estritamente na dimensão econômica. Tá? Já com relação ao custo ambiental estimado, ele pode ser bastante útil, tá? Mas quando o foco é a análise de recursos físicos, né? Então, tecnologias ou até aspectos geográficos envolvidos, como chuva ou utilização de solo, perda de solo, etc. E por último, nós temos então um ecocusto que nós sugerimos que esse custo, essa forma de custeio, ela pode levar o conhecimento científico, tá, para essa discussão de formação da precificação, etc., mas principalmente ela leva o capital intelectual e a cultura para debate sobre esses valores de transações mais equilibrados. Né? Então,
uma vez, é claro, que a gente entende que essas variáveis elas são fundamentais para o bom funcionamento do sistema de produção. E nós fechamos, então, essa última parte, concluindo que a inclusão de informações na estimativa de energia, ela objetiva refletir a contribuição desses elementos e permite uma avaliação mais abrangente da eficiência e da sustentabilidade do sistema de produção. Em conclusão, nós podemos, então, ver que, uma vez que a não inclusão dessa informação, ela, nesses processos de avaliação de sustentabilidade, né, ela pode ser injusta, ela pode causar uma troca injusta, né? Abordagens metodológicas que considerem os custos intangíveis, como recursos naturais e a própria informação, a partir de modelos como, por exemplo, a própria energia, elas podem ajudar a indicar quantitativamente desbalanços em trocas, né? Como, por exemplo, a gente viu aqui, os produtores, uma troca injusta, uma troca desequilibrada entre produtores e agroindústria. Nós vimos também que a informação cultural, ela aumenta a qualidade do serviço dos produtores, né? Há um espectro de pessoas com educação formal, similar a estudantes com formação universitária, e que o tempo, né, isso poderia ser justificado, poderia ser entendido que como tempo aplicado a aprender técnicas técnicas de produção e práticas, né, de produção, poderiam então resultar em uma qualidade similar entre profissionais e esses produtores. O terceiro ponto, então, seria que esses valores, né, os valores estimados de pagamento dos produtores, eles foram maiores, né? Os valores estimados eles foram maiores do que os valores realmente pagos, tá? Inclusive o aspecto, aquele que considera basicamente o aspecto econômico, o que pode prejudicar a manutenção desse produtor no longo prazo, né? Devido à sua descapitalização ou até a redução dos recursos ambientais e de um suporte social. Então, aqui nesse sentido, a gente já começa a entender ou começa a sugerir algum ponto mais de formação de políticas públicas, né? Que seria interessante que esses formadores eles pudessem pensar em políticas que subsidiassem iniciativas que fortalecessem a base produtiva, né? Incluindo programas sociais, programas de treinamento, programas educacionais, a saúde desses produtores, até bem-estar ambiental, né? Como, por exemplo, a proteção das paisagens ou até mesmo a promoção do turismo rural. E por último, sobre as limitações, mas focando principalmente naquela que salta mais aos olhos, né? Nós nos esbarramos num modelo empregado para obter a transformidade da informação cultural, aquele primeiro que eu mostrei para vocês, que ainda é muito incipiente, né? Que embora ele venha sendo atualizado de alguma forma, ele ainda é muito incipiente, que exige alguns outros, que ele exige para sua aplicação alguns pressupostos, né? E que fatalmente a gente precisa, para melhorar essa estimativa, a gente precisaria então limitar esses pressupostos, talvez incluindo algumas outras áreas do conhecimento, principalmente das ciências sociais, para tornar esse modelo mais preciso. Então, pessoal, é isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu agradeço muito a possibilidade. Eu deixo aqui o meu contato, caso vocês queiram sugerir alguma coisa ou trocar uma ideia, fico à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado.